Gente, a Gleice vai fazer a prece para nós, por favor. Então, gente, hoje nós estamos aqui imbuídos na vibração da nossa mãe Maria, aqui em Taubaté, falando com vocês. Bem, depois da prece eu falo. Então, meus caros amigos, vamos nos conectando aos nossos irmãos espirituais que já estão presentes, que são responsáveis pelo nosso curso, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso irmão, a nossa Mãe Maria Santíssima, por nos permitir estar aqui em busca de conhecimento, de esclarecimento, para que nós possamos ser melhores dia a dia e possamos merecer viver na Terra, num planeta em regeneração. Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Abençoe os nossos propósitos, cumprimentando os nossos amigos espirituais e pedimos assim a vossa permissão, Senhor Deus, para iniciar o estudo dessa noite. Que tudo o que aqui nós ouvirmos, nós possamos nos empenhar em pôr em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, vou comentar. Gente, aproveitar e comentar com vocês que, se for do interesse de alguém, a gente compartilha isso. Aqui em Taubaté, é sabido de todos nós que no plano espiritual, todos os dias, às 18 horas, para-se tudo e eles reverenciam a Maria. Por isso que tem aquela história da hora do Ângelus, né, 18 horas, vem mesmo esse hábito desde do plano espiritual, né, que param todo no plano espiritual, eles param por alguns minutos para reverenciar a Mãe de Deus. E aqui, na Terra, né, seria por isso que tem a hora do Ângelo, que nós deveríamos nos unir também em prece. É um momento que, se o plano espiritual está todo vibrando, né, que é ótimo a sintonia. Né? Aqui em Taubaté tem um grupo que chama uma Vibração de Maria de Nazaré, que todo dia às 18 horas tem vários grupos de prece. É online, que a gente entra no grupo, ninguém fala nada, né? Mas que nessa hora, por uns minutinhos, aonde que a gente estiver, fala, mas se eu estiver na rua, se eu estiver no mercado, se eu estiver trabalhando, não tem problema. É só você lembrar de se conectar nesse momento. Gente, traz uma paz tão grande. A gente tem tido depoimento de pessoas que estão recebendo cura, até física, né? A nós aqui, graças a Deus, estamos com saúde boa. O que a gente sente? A paz, a tranquilidade. A gente parar 5, às vezes menos que 10 minutos, mas que todos os dias às 18 horas, a gente aí nós vamos estar unidos, uma corrente. Quantas pessoas no Brasil, no mundo todo, sei lá, talvez no mundo, e no plano espiritual, né? Pensando, vibrando por Maria. Se vocês tiverem interesse, é só adicionar no grupo. E é só chegar, não precisa falar nada, é só chegar lá. Assim, por exemplo, Vera entrou, Angélica entrou. E aí você, onde tiver, faz um minutinho, 5 minutos, 10, quanto queira, né? Uma Ave Maria, uma vibração. Né? Se tiver interesse, eu mando para vocês. Ou fica a sugestão para vocês criarem um grupo às 18 horas de vibração de Maria de Nazaré. Né? É muito bom. Estou dando depoimento que realmente tem um impacto muito positivo a nível de paz, de harmonia. A nossa casa, eu falo às vezes para ela, fala, gente, fecha o olho e sente o clima dessa casa. Aquela como se tivesse uma faxina, e a faxina é feita espiritualmente mesmo. Né? Então, fica a sugestão para vocês. Tá? Se quiserem, a gente põe no nosso grupo aqui, ou cria um grupo. Angélica, entra no nosso grupo depois, se quiser. Eu vou entrar, sim, vou. Depois vou adicionar vocês, tá bom? Tá Quem bom. quiser, me avisa que eu adiciono. Obrigada. Já fiz? Isso foi. Não, antes. Esqueceu? Nossa. O Ruela ele entrou em meditação aqui, ele falou assim, tem que fazer a prece. Ele está no outro mundo. Gente, que é isso? Meu Deus. Ele abaixou a cabeça igual o Chico Xavier. Assim.
E se foi? Vamos lá. Desculpa aí, meu amor. Bom, vamos lá. A idade, isso aí é a idade. É a idade, exatamente. Então, vamos lá. Aula número 8. A gente está no início do item 2, e na semana passada a gente estava falando de uma posição do Clarencio que fala sobre as curas que nos libertará dos vícios de nossa personalidade. Isso é interessante, porque a nossa personalidade ela é importante, é uma ferramenta que a gente prepara em cada encarnação, né? Todas as vezes que você encarna, você começa uma personalidade nova. Você pode encarnar em qualquer lugar do mundo, com cultura diferente, com pais diferentes, irmãos diferentes, né? Sexo diferente. Então, é uma personalidade nova a cada encarnação, e aí essa personalidade começa ali, você vai construindo através dos seus pais, através dos parentes, aí depois através de coleguinhas, através da escola, dos amigos, assim vai. No trabalho, a coisa vai crescendo, vai formando a sua personalidade. Quer dizer, muitas coisas interferem para a construção da sua personalidade. E um dia você desencarna, né? Você desencarna, mas a sua personalidade não morre, ela vai com você para o outro lado. Porque você chega do outro lado, você se reconhece como a Angélica, você se reconhece como a Grace, como a Vera, como o Maurício, né? Você se reconhece. Mas a personalidade morre. Quando é que ela morre? Quando você reencarna, porque aí você começa de novo outra personalidade. E aquilo que você aprendeu na sua personalidade passada foi para o seu vidas passadas, ou inconsciente, se a gente quiser falar assim. Então, ali está guardado experiências que foram importantes. Muitas são fúteis, elas se dissipam. Mas aquilo que é importante, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque infelizmente é assim, mas que é assim que funciona, elas ficam registradas e elas vêm em forma de tendência, vêm em forma de uma necessidade, uma vontade, vem em forma de vício, e vem em forma de virtude, se tiver desenvolvido alguma, isso vem. Então, assim é o processo. Então, o que acontece é que a nossa vida espiritual ela é muito divulgada para nós através da doutrina espírita e através de Jesus, que é uma vida de luta, de sofrimento, de dor. E a gente fala, poxa, mas não podia ser de outro jeito? Não tem jeito. Por quê? Porque é exatamente a desconstrução das personalidades passadas e a construção das coisas novas, como ele fala aqui, as renúncias que devemos fazer para podermos mudar de estágio quando temos que transformar. A gente sabe que a transformação, que a mudança, é uma das coisas mais importantes para nós nesse estágio que nós estamos e em outros que virão também. Não vamos pensar que a gente tem que fazer uma luta de autodescoberta, né? Ou a pessoa fala autoconhecimento, mas a Joana fala muito de autodescoberta, e que a gente vai buscar um esforço, uma vontade para a transformação, e que isso vai acabar. Isso não acaba nunca. Isso faz parte da jornada, é processo atrás de processo. Só que as coisas vão ficando mais sutis, mais elaboradas, mais complexas, na medida que a gente evolui. Né? Na medida que a gente evolui. Hoje eu e a Grace estavam conversando ali, há 1 hora e pouco atrás, antes, na verdade, um pouco mais, antes da hora da Ave Maria, a gente estava lendo alguma coisa, e a Grace leu, fez uma leitura e falou, olha, que interessante. Existem algumas coisas que eu já li, que eu já vi, e que parece muito simples, mas é muito profundo. É quando Jesus fala com as pessoas, né? No Sermão do Monte, quando ele fazia as parábolas. A mensagem de Jesus é a mensagem divina, a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus não é para os homens. Homens consideram homens e mulheres, não é para os seres humanos, é para os espíritos, que são coisas diferentes. É isso que a gente tem que entender. Toda a mensagem de um grande espírito como um Jesus, eu não vou arriscar falar outros, talvez um Siddhartha Gautama, mas eu vou falar Jesus, é uma mensagem para a alma, não é mensagem para o corpo, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus fala para nós da nossa luz, da nossa potência. Ele fala do nosso espírito, porque ele sabe o que é isso, nós não.
Então ele diz, olha, o seu espírito, a sua essência tem luz, tem poder que vocês não imaginam. Ele sabe. Então eu imagino que Jesus, quando olha para nós, porque eu e a igreja estava discutindo exatamente sobre a questão da regeneração. E aí ficasse na dúvida, na discussão, entrou uma dúvida assim, mas existem algumas pessoas que falam que nós precisamos nos esforçar muito porque existe maldade no mundo e às vezes a gente tem pensamentos maldosos, não sei o quê, então a gente não vai ficar na regeneração. Eu falo, olha, muitas pessoas falam muitas coisas, mas a gente, para fazer um curso, a gente tem que ter uma base. A minha base não é a igreja protestante nem o catolicismo, a minha base é o espiritismo. E não é o espiritismo, vamos falar assim, de acessórios, é o espiritismo da raiz, ou seja, é a Gênesis, é o Evangelho e os livros que trazem as informações e a gente concorda com o Evangelho, concorda com a Gênesis, faz sentido? Ok. Então, assim, a gente tem informações que um planeta de regeneração é um planeta que não é regenerado, é uma escola ainda. Então, se a Terra, segundo Kardec, é expiação e provas, onde o mal sobrepuja o bem, sobrepuja, né? E quando você fala assim, a gente não pode pensar só nos males maiores que a gente vê no mundo, de fome, de miséria, de guerra, de crueldade, de brutalidade, que tem demais. Tem demais. Mas o mal num leque maior, né? A maldade, a inveja, a intriga, a maledicência, os vícios, aí vai um leque de coisas. Mas no mundo de regeneração, as pessoas que passam para o mundo de regeneração não são pessoas boas, não tem isso. Esses estão no outro nível, ou estão vindo para nos ajudar. Nós, réis mortais, de mundo de expiação e provas, vamos passar, ou não, depende, né? Mas vamos pensar assim, passarão para o mundo de regeneração, ou ficarão no mundo de regeneração, os tocados pelo bem, não vamos esquecer disso. E lá, na Gênesis, no Evangelho, Kardec, os Espíritos, Santo Agostinho, colocam bem claro, ainda haverá o mal, não como exatamente a gente imagina, mas haverá, porque o mal ainda está dentro de nós. Vocês pensam, se a gente passa para o mundo de regeneração em 50, 100, 200 ou 300 anos que seja, isso significa mais uma ou no máximo 2 encarnações nossas. Será que em uma encarnação ou 2 a gente muda completamente todas as coisas que nós temos, os vícios, os pensamentos? Não, claro que não. Não é assim que funciona. A coisa é tempo. Mas a lógica das mensagens da Gênesis, a lógica da mensagem do Evangelho, a lógica da mensagem de algumas pessoas que a gente escuta, ou de livros que a gente lê, como esse que nós estamos vendo, é uma lógica perfeita no sentido que a gente compreende a razão das coisas. Ora, nós estamos mudando de estágio, estamos saindo do 3º ano para o 4º, mas existe o 5º, existe a universidade, existe o doutorado. Então, não é que tem que ser muito bom para chegar lá. Não, não somos, ainda precisamos aprender muita coisa. Então, nós vamos ter aí alguns milhares de anos na regeneração para aprender outras coisas. E nós vamos falar um pouco disso, da situação de um mundo de regeneração, porque aqui agora nós estamos falando como será o planeta, né? Então, aqui ele está dizendo, olha, as renúncias que devemos fazer para podermos mudar de estágio, quando temos que transformar. Então, existe uma necessidade de esforço? Sim, claro que existe. Por exemplo, aqueles que são tocados pelo bem, assim, de uma forma muito sutil, que estão muito na dúvida, a gente sabe que podem fazer parte da regeneração, naquele dos itens 7, aqueles que não são vermelhos, né? Aqueles que estão no meio termo. As pessoas que se dedicam a uma causa espiritualista, a uma religião, que se envolve, que entende a necessidade dos outros, que tenta fazer alguma coisa, como a maioria dos espíritos e de alguns religiosos, são pessoas que não faz sentido não estar na regeneração, faz sentido estar na regeneração, mas ainda com muitas dificuldades. Quantos de vocês não veem nas casas espíritas uma fofoca, uma maledicência, uma rebeldia, uma coisa mal feita, alguém que fala demais? Gente, é assim que é. E aí, se a gente olhar por um lado das oportunidades divinas, a gente pode até pensar assim, olha, mas pensando bem,
Provavelmente, no meio espírita, deve ter muitas pessoas com muita dificuldade que foi dado a eles oportunidade diferenciada, para ver se dá um jeito, para ver se arruma o tortinho, né? Se dá um jeito no tortinho, que somos nós. Então, tem muitas coisas que estão envolvidas, mas de um jeito ou de outro a gente não tem que se preocupar. Ah, será que eu vou ficar? Não tem essa questão, né? Eu lembro muito bem, uma vez, eu estava conversando com a minha filha, a gente estava andando e conversando, e falando de um assunto, ela falou, mas pai, imagina que vem um asteroide aqui na Terra e todo mundo vê e ele vai explodir, vai matar todo mundo, ou quase todo mundo. E aí, como que você fica? Eu falei, eu fico morto. Mas e daí? Só o corpo. Não muda, isso não muda nada na minha vida, só que eu vou para o plano espiritual. Ela falou, mas é só isso? Eu falei, Eu falei, mas o que eu vou preocupar com o quê? Eu consigo segurar o asteroide? Não. Eu consigo sair correndo para ele não me pegar? Não. Então, não está na minha mão. O que não está na nossa mão está na mão de quem? A gente já sabe, né? Está na mão de Deus e ele sabe o que faz. Então, a gente não tem que ficar preocupado. Fazer a nossa parte, a cada dia buscar a transformação, buscar recursos para a gente ser melhor, buscar paz interior, tudo isso que não é fácil, a gente tem que buscar, é uma luta. Mas na medida que você busca, você vai sentindo uma coisa boa vindo ao seu encontro. Por favor. Então, gente, o que é muito importante nesse processo que nós estamos fazendo, sobretudo agora, mais ainda sempre, né? Mas mais ainda agora que nós estamos estudando sobre esse processo de regeneração planetária, de transição planetária, é a gente se observar. Eu já falei aqui outras vezes, e vou insistir na minha fala, sobre, por exemplo, a irmã Cidufo. Quem foi a irmã Cidufo? Ela foi contemporânea de Kardec, ela trabalhou, foi uma das médiuns do Kardec, né? E a coleção de livros dela é lindíssima, e a irmã Cidufo bate muito numa tecla de nós irmos em busca do nosso autoconhecimento, de nós trabalharmos o nosso autoamor, de valorização, da gente procurar observar na gente o impacto que o Espiritismo, que as nossas ações que nós temos tido. Nós estamos aqui, ó. Hoje, terça-feira, poderia estar fazendo qualquer coisa. Você vê, a Vera chegou do trabalho. Nós estamos aposentados, mas, por exemplo, a Vera chegou do trabalho, a Angélica, eu sei também, que trabalhou o dia todo, chegam, poderiam ir descansar, passear, fazer qualquer coisa, não, mas está aqui. Então, isso é uma busca, a pessoa está preocupada na sua melhora, está em busca de conhecimento, né? Então, essas coisas a gente tem que avaliar. Eu sinto falta de estar mais pessoas na telinha, igual a gente tinha nas nossas aulas, Angélica, porque a gente tinha muita oportunidade de dar depoimento, tinha depoimento belíssimo, como servia muitas vezes de uma sala mesmo de terapia em grupo, da pessoa manifestar aquilo, né, os impactos, né, que a doutrina, que os estudos que têm sido feitos, né, essa busca de autoconhecimento tem feito em nós mesmos. E é isso que todos esses livros chamam muita atenção, que a gente se observe, que a gente se ame, se dê valor e que a gente perdoe o nosso homem velho, né? A irmã Cidufo usa muito esse termo, de você sair de você e olhar para você mesmo, né, como aquela pessoa que está cheia de vícios ainda, tudo, mas você olhar e falar assim, eu posso ajudar essa pessoa, que é você mesmo, né? Igual o Maurício aquele dia falou muito, muito bonito, que ele conhece bem aquele cara que chama Maurício, né, Maurício? Então, ele conhece bem o Maurício, então você sabe. Angélica tem cada depoimento belíssimo de a gente que acompanha vocês, assim, né? E eu também falo para vocês. Quantas coisas eu ainda tenho muito para melhorar, mas quantas coisas que eu olho para mim, eu falo, meu Deus, muito obrigado. Eu já não sou mais aquela Grace que eu era. Então, gente, esse olhar com carinho para a gente nos ajuda a impulsionar para que a gente possa mesmo merecer estar aqui, né? E com a ajuda de Deus,
dos bons espíritos. Ontem eu estava comentando que ontem eu conversei muito com o meu anjo da guarda. Falei, olha, poxa vida, às vezes eu fico até com vergonha, você sempre dando apoio, acreditando, e ainda tem coisas, ainda, pelo todo de conhecimento, gente, que nós temos, era para nós sermos, no mínimo, candidato a santos rapidamente, né? Porque conhecimento a gente tem, né? A gente tem receitinha de bolo, tudo certinho, mas não conseguimos ainda, né? Mas é importante que a gente perceba, que a gente tenha esse olhar e falar, sim, eu estou melhorando. Hoje eu dei uma rateada, uma escorregada, mas sim, eu estou melhorando. A gente olhar para a gente com carinho, né? Para a gente realmente seguir firme nesse propósito de estar no planeta de regeneração. Tem uma fala linda que hoje eu li, está aí no livro Checkmate, depois vou até procurar aqui, vou ler para vocês, que os espíritos, falando de uma forma tão bonita sobre aquela parte que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí o Alexandre, o espírito, aí ele fala, eu vou pegar, no final vou fazer para vocês. Já. Aí ele traduz, ele interpreta essa fala de Jesus. Gente, é a coisa mais linda. Ele falando quanto Jesus não olha para a gente cheio de problemas, de defeito, ele olha a nossa essência. E ele, quando fala com a gente, ele fala para a nossa essência, ele fala, vocês conseguem. Quando ele fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, a gente fica até com vergonha, né, de Jesus falando, mas é que ele está olhando lá dentro da nossa essência. Né? Eu vou pegar o textinho para ser a nossa prece final hoje. Bom, o que acontece é que, quando a gente fala personalidade aqui, que ele está mostrando para nós, existem muitas coisas que nós vamos falar lá mais no final do curso, que é o item 3, que é sobre as sombras, a consciência, as emoções, os instintos, a personalidade, a persona, os complexos. Vamos falar um pouco de tudo, mas não é para complicar, é para ajudar a gente a entender um pouco como funciona essa maquininha. Porque quando você trabalha no equipamento, todo mundo já usou equipamento, você usa um celular, na pior hipótese, usa um celular. Algumas pessoas são experts em celular, mas na pior hipótese, se você tem um celular, você tem que saber pelo menos fazer uma ligação telefônica, usar um WhatsApp. Então, existe um processo para fazer isso. Depois de um tempo, você faz muito rápido. Então, todo equipamento que nós usamos na vida, em qualquer situação, no trabalho, em casa, qualquer um, por mais simples que seja, você tem que aprender sobre ele. É óbvio. Onde você liga, a voltagem está correta? Onde o botão que você aperta? Que produto que você põe ali dentro no liquidificador para bater? Se pôr uma coisa dura ali, vai quebrar. Essas coisas você vai aprendendo. Mas a gente tem dificuldade de aprender sobre essa máquina que é a mais importante da nossa vida, que somos nós. Então, a nossa mente, ela é um quadro negro para a grande maioria dos seres desse planeta. E o que a gente se propõe, e eu não sou um expert, mas eu me esforço, é junto pegar a Joana para que ela nos ajude a entender um pouquinho isso. Então, quando você fala aqui dessa personalidade que nós falamos, pense no todo, tá? Pense no todo, não estamos fazendo nenhuma separação em blocos, é o todo, é você ali atuando nessa vida. E aí ele fala aqui, ó, nós precisamos abrir mão do personalismo ou da vaidade de querer ser o centro das atenções. A gente quer isso, infelizmente. O personalismo é quando você pega a sua personalidade e você coloca ela num pedestal, consciente ou inconsciente. Já viu aquela história daquele programa do Chaves? Né? Foi sem querer querendo, já viu isso? Todo mundo já viu falar isso? É isso, nós somos assim. Foi sem querer querendo. Eu não queria aparecer, não, mas na verdade eu queria. Isso é o personalismo. Às vezes ele se disfarça. Né? Quando ele se disfarça, significa que a pessoa já está tentando alguma coisa, porque às vezes nem isso tem. Então, isso é importante. Né? Ele fala aqui para a gente, olha, abrir mão do personalismo ou da vaidade de querer ser o centro das atenções. Ou ser aquele que mais sabe para demonstrar em ações reais,
o que faz no anonimato no silêncio da vida, retratando o anonimato divino que está por trás de tudo. Pronto. Eu vou contar muito curtinho um trechinho de um livro maravilhoso que a gente está lendo. Esses dias eu estava falando sobre esse livro, que não é um livro comum. Não é um livro comum. Ele é um livro que tem uma energia, gente. Ele tem, é incrível, ele tem uma energia. A Grace já até sabe qual que é. Maria de Não dá, Nazaré. que é clarinho. Deixa eu ver se dá para pôr mais perto. Ó. Não, Aqui. É que tá invertida a câmera. Maria... Miramês, João Nunes Maia, ó, Maria de Nazaré. Esse livro é bem grossinho, tá? Ele não é um livro comum. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele tem uma energia incrível. Uma energia incrível. Você começa a ler, e se você tiver ler com calma, você não vai conseguir não voltar e ler de novo, não voltar e ler de novo. À noite você vai querer ler uma mensagem. Gente, é algo surpreendente. E lá tem um pedacinho muito pequenininho, muito pequenininho. Ela passa só o autor dele para mim, que eu não consegui anotar. João Nunes Maia. Depois eu te mando pelo WhatsApp, tá bom? Eu mando pelo WhatsApp a capinha, com inclusive a capinha está aqui. Depois eu vou mostrar aqui. Já vou passar já. A Grace vai até ler o que eu coloquei aqui, que é melhor ela ler e comentar. Mas o que eu queria falar muito rapidamente é que a Maria, ela, antes de encarnar, não chamava Maria, né? Passou a ser Maria quando encarnou. Ela chamava Sofia. E ela não é da Terra. Ela encarnou, ela não reencarnou na Terra. Ela encarnou. É como Jesus. Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou na Terra. E ela fala, né, com os espíritos superiores, com Jesus ou com Deus, o que for, que quando ela encarnasse aqui, viesse na missão que ela já sabia que vinha, que ele, por favor, tirasse dela, assim, escondesse, ou não é apagar, mas que colocasse num canto todos os conhecimentos que ela adquiriu em outros mundos, para que ela conseguisse conviver com as pessoas naturalmente. Muita humildade. Mas que se fosse olha só, se fosse da vontade de Deus, que não mexesse no coração dela, que o coração dela continuasse a ser aquele coração super amoroso. Olha o nível, só para entender. E é isso aqui que está escrito. Abrir mão do nosso personalismo ou da vaidade, de querer ser o centro da atenção, ou saber mais, ou aparecer, ou ser aquele que mais sabe, que era o caso dela, para demonstrar em ações reais o que faz no anonimato, no silêncio da vida, retratando o anonimato divino que está por trás de tudo. Então, eu queria começar a aula com esse trechinho, que era a última planilha da aula passada, para a gente entender um pouco que algumas informações que nós vamos falar aqui agora falam de um pouco dessa transformação, mas é só uma introdução, porque o processo mesmo em detalhe vai acontecer no item 3. Tá? Vamos lá. Então, o que nós vamos ver aqui agora? Bom, o que acontece é o seguinte, deixa eu ver, é isso aí. Aqui, tá, lembra que eu falei do livro? Está aqui, ó. Aqui vocês conseguem, acho que vocês não têm, porque isso eu coloquei agora, então eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar, tá? Eu vou mandar a aula revisada para todo mundo e vou mandar o livro e tudo mais, tá? Bom, quem vai ler isso aqui são 2 folhinhas, ou deixa eu ver aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente lê outros livros que não são livros específicos da transição, e eles falam dessa transição, a gente olha e colhe dali aquilo que é importante e a gente vai sedimentando a nossa compreensão sobre a transição. E nesse livro de Maria de Nazaré, se eu não me engano, é o Miramês mesmo, que fala sobre alguns acontecimentos que vão acontecer dentro da introdução do livro. E eu gostaria que a Grace lesse devagar isso aqui, e principalmente os vermelhos, ou se ela quiser comentar outras coisas, fica à vontade. Vou passar para ela, tá? Quando fala de Maria de Nazaré, é com ela, tá? Gente, não é a parte mais bonita do livro. Não, mas é outra história. Não é a introdução, mas é importante. Né? O livro realmente eu já li, são 485 páginas, eu li
É de tal forma que todo dia eu começo a ler, às vezes eu estou morrendo de sono e falo assim, não, vou ler só mais uma paginazinha, e quando eu já leio pelo menos mais 10. E tem sido, eu tenho um bebê aqui em casa, eu estou lendo todo dia para ele dormir, a canção de Nená. Eu fico lendo para ele fala, lê para mim. Aí eu leio para ele, quando eu vejo ele está dormindo, né? Aí todo dia eu estou relendo o livro para o meu bebê aqui. Então, gente, vamos lá. Capítulo Introdução, Maria de Nazaré. Os acontecimentos nos dão a entender que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos, período de regeneração em que, por vezes, a dor terá campo aberto para a maior atuação de todos os tempos. Quando falamos em regeneração, não significa que será sanado o sofrimento. Teremos sofrimento ainda, nós estaremos, é um planeta, como você tem falado, meio a meio ainda, né? Ainda não está o mal ainda, algum mal existe, mas não predomina, né? Então ele fala, não significa que não será sanado o sofrimento. Pelo contrário, a dor será liberada em todos os campos, mas encontrará homens mansos para suportá-la, na dignidade de seres superiores, aprendendo com elas lições mais profundas da vida que jamais esquecerão. Elas vão aprender com a dor, né, com resignação, a superar isso tudo, aprender lições. A beleza dessa época está no fato de que não mais se formarão karmas. Então, nós não vamos ter karmas negativos, né? Porque como o mal não vai estar predominando, o bem que vai estar predominando, embora as dificuldades sempre tenham algo de positivo, né? Mas somente se cumprirão os que estão ainda sob vigência dessa lei. Esgotarão os existentes com grandeza da alma e coragem do coração. Quer dizer, ainda tem sofrimento, que são os karmas que restarem ainda, os resquícios do planeta de prova e expiação, né? A política tomará outros rumos, de modo que poderemos ver nela o próprio evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Gente, dá para imaginar isso? Olha o que está falando, os espíritos estão falando, que a política, até voltar, que vale, como nós estamos precisando disso, ó, a política tomará outros rumos, de modo que poderemos ver nela o próprio evangelho. Mas não é aquele evangelho que a gente muitas vezes vê em político falando, né? Em nome de Deus, de uma forma totalmente equivocada, né? Vai ter, ó, poderemos ver nela o próprio evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Nada faltará para pessoa alguma, porque o mundo passará a viver dentro do sofrimento maior, tendo a fé como uma das colunas que ajudam a sustentar a grande esperança na vida, que continua em todos os sentidos. Então, um mundo fraterno, não vai ter fome, essas divergências que a gente vê gritante, guerras, maldade, né? Corrupção, isso tudo não vai existir no nosso planeta em regeneração. Nada morre. Essa é a lei criada por Deus e expressa nos próprios raios solares, na água que bebemos e no ar que faz parte da nossa vida. Tudo se renova para melhor com o beijo de luz das estrelas. Estamos passando por uma época de transição quando todos serão tentados a caminho de perdição. Quem aprender a viver o Evangelho suportará os ataques, sobrevivendo à catástrofe moral, e quem persistir no bem até o fim será salvo da agressão violenta dos instintos inferiores. A seleção será feita por inúmeros meios que as leis determinarem, pelo que já constatamos, e os mais experimentados nos falam que a maior violência no mundo não são as guerras fratricidas, nem as dores que destroem os corpos, não são as pestes ou a fome, nem a falta de vestes. A maior violência é aquela que engendramos na mente
agredindo constantemente pessoas e coisas e a nós mesmos. Então, tá vendo, gente? A maior violência é essa agressão, né? Que a gente faz a pessoas, coisas e a nós mesmos. Torcendo as leis naturais e nos forçando para sentir prazer onde existe angústia e onde se geram tristeza e infelicidade. Ninguém engana Deus. Nós enganamos somente a nós mesmos. Então, gente, não adianta a gente ter a capa, né? O verniz da educação, não adianta a gente fingir. Quando a gente vai no centro espírita, a gente tem a cara tão boazinha, quando nessa máquina, estou falando mansinho, tudo, mas a gente só vai. A Deus a gente não engana, nem a nós mesmos. Quando a gente se olha no espelho, né? Que inclusive em filosofia tem um exercício da gente parar e ficar alguns minutos olhando fixamente no espelho, às vezes é difícil você olhar para dentro de você mesmo, porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê coisas que não gostaria, né? Quando a gente é bem honesto. Né? Então, é isso, é esse olhar para nós com muito amor, com muito respeito, que vai nos fazer aqui a mudar atitudes, a olhar e falar, nós somos filhos de Deus, nós merecemos ter um mundo melhor, um planeta melhor, e depende de quem? De cada um fazia a sua parte, né? Sem julgamento, sem acusar que é isso, aquilo, é esse ou aquele, não. Cada um se preocupar consigo mesmo em ser melhor, se todos estiverem imbuídos nesse mesmo sentimento, nós teremos um mundo melhor. Em breve, se Deus quiser, estaremos num planeta regenerado. Essa é a introdução do espírito, eu vou ler o nome Miramês. Não foi o Miramês, não. Não? O espírito que escreveu essas palavras, o nome dele. Não, mas não está nessa introdução, não. Ah, não é esse, não? Não, é o Miramês. Não é o Lancelin? Não. Então, vamos Miramês. A introdução, as palavras iniciais que ele dá para a gente. Eu queria só completar uma coisa aqui, porque ele coloca aqui alguma coisa que a gente não tem muito claro no nosso material, mas que é um adendo. Ele diz assim, a gente não tem que pensar que vai para o mundo de regeneração, que vai ter muita coisa boa, todos estão dizendo isso. Miséria não tem, guerra não tem, as pessoas não vão estar direcionadas para o mal, vai ter direcionada para o bem, às vezes cometendo erro, mas direcionada para o bem. Isso já muda demais. Mas vai haver dor e sofrimento? Vai, mas por quê? Porque a dor e o sofrimento é inerente de seres inferiores, e vamos continuar sendo inferiores, no outro nível de aprendizados. E é aquela história, a consciência que evolui, né? O processo consciencial que vai evoluindo. E esse processo consciencial, ele precisa de choques, ele precisa de algumas dores para ele despertar. Senão a criatura entra no comodismo. Nós vamos entender isso quando a gente fala de instinto, de emoção, de consciência. Né? Ele fala também aqui, que a Grace até reforçou, que eu achei interessante, que ele fala aqui, ó, deixa eu ver. A política tomará outros rumos. Existem estudos, inclusive no grupo de doutrina, que nós fizemos um curso uma vez, nós falamos sobre política, e é bem diferente do que as pessoas falam, não é nada do que a gente vive. Por exemplo, você tem o livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros. Então, você tem o livro 1, que está relacionado à Gênesis, que é o livro sobre a criação, tem o livro 2, tem o livro 3 e o livro 4. E o livro que nós estudamos é o livro que fala das leis, que é um livro bem grande, o livro dos Espíritos. E as leis você conecta com o Evangelho. E esse livro é um livro de política. Se você olhar as leis, é de política. Mas aí você fala, como assim? O problema é que quando você fala o que é política, a maioria das pessoas não sabe. As pessoas pensam que a política é a política de partido, que as pessoas... Não, isso não é, isso é coisa inferior. A política é uma coisa maravilhosa. É através da política que as coisas funcionam no mundo material. Sem isso não tem jeito. Então essa política que ele está falando é um outro nível. É um outro nível. Só para você ter uma ideia, a ideia que existe por trás do estudo da política nesse nível que está aqui
e eu tive o prazer de fazer uma cadeira de política na filosofia espiritualista, ele fala que o político que coordena tudo, ele só é isso se ele for um sábio, se for um ser espiritualizado, senão ele não pode ser. Então, aí já muda toda a nossa maneira de enxergar as coisas. Só queria fazer esse pequeno adendo, tá? Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocação, dúvida antes da gente seguir? Então, aqui nós estamos falando sobre como será os seres, não como será o planeta aqui, agora já são os seres. Por isso que eu falei, não, vamos entrar um pouco nas pessoas, nos seres, né? Então, esse tópico aborda, em geral, como serão os seres no planeta de regeneração. Os capítulos estudados nos dão conta de nossa necessidade de nos adaptarmos urgentemente para merecermos estar junto a essa nova terra que amadurece. Essa palavra urgentemente tem tudo a ver com isso daqui. Ó, a maior violência é aquela que engendramos na mente e que nós seremos testados. E aqueles que perseverarem até o fim, vamos entender o que significa até o fim? Não é até o fim do mundo, não é nada de... Até o fim de quê? Do processo de transição. O que está acontecendo no processo de transição? Já tem há uns 40, 50 anos e continua ainda reencarnando espíritos de um nível espiritual muito difícil. Muito, muito difícil significa muito inferior. Não tocados pelo bem. Tá? Vamos falar assim. Uma quantidade enorme que não é comum acontecer, mas como é a última oportunidade, né, no processo de transição, eles reencarnaram. Então, a gente está vendo na sociedade violências que a gente não acredita por que isso está acontecendo, coisas absurdas. As pessoas perderam o controle, as pessoas estão com as suas mentes totalmente conturbadas, não conseguem se controlar. E isso nós estamos falando de vários, em todos os níveis da sociedade, nível de raça, de estrutura social e também de religiosidade. Existem pessoas e religiões que fazem coisas absurdas em nome da religião, de domínio, de usurpação. Então, assim, o mundo é como se falasse assim, gente, abre a porteira e vamos. E veio aquela quantidade imensa, estão aí encarnados, e os meios de comunicação, em geral, fomentam isso. Isso que é pior. A quantidade de comunicações, de meios de comunicação que divulgam, que fomentam, consciente ou inconsciente isso, faz com que isso se multiplica. Então, o que acontece? Aqueles que trabalharem um pouco na sua mente, no processo de controle daquilo que vem de encontro, ou daquilo que vem de encontro através de intuições ou de obsessões, aqueles que se esforçarem um pouco e se esforçarem para vencer isso, através da pressa, através do trabalho, né? E a pessoa sabe quando a coisa está chegando. Aquilo vai dominando aos poucos, vai puxando um fiozinho daqui, vai puxando dali e encontra o caminho. A gente sabe. Então é nesse momento que você tem que resistir. Essas pessoas que resistirem, que perseverarem, até o fim da transição, nós estamos falando que o fim da transição é mais 50, mais 100, mais 150 anos. É uma encarnação, ou duas no máximo. Essas pessoas ficarão na regeneração. Mas muitos não vão suportar, porque os instintos, as emoções e os desejos que as pessoas têm não é pequeno. Então, se alinha a esse tipo de coisa e a pessoa não vence. Ou seja, o lado bom que a pessoa tem se desfaz. Isso é muito falado, gente, nos meios que estudam o processo de transição. Nós temos dentro de nós, né? Não existe o homem de bem e o homem do mal. Não existe isso. Com algumas exceções, a maioria de nós tem as duas coisas dentro. Nós temos que aprender a trabalhar para que, nesse processo de transição, a gente consiga dar esse pequeno salto de vencer aqueles pensamentos, aqueles desejos que a gente tem, às vezes, o hábito de ter, e a gente tem que cortar essa rotina dentro de nossa mente. Então, nós vamos falar da mente lá no item 3 bastante, porque isso é fundamental. Tá? Então, isso tem a ver, isso que está aqui tem tudo a ver com o que ele está dizendo aqui, urgentemente, não pode deixar para amanhã. Tá? Ou seja, o trabalho conosco mesmo é todos os dias.
Então, nós tivemos a oportunidade, a gente tem a oportunidade de trabalhar alguns centros diferentes aqui, um em Louveira com vocês, um outro aqui, um outro lá, e lá nesse centro nós tivemos essa semana e falou, olha, a gente faz um trabalho assim, a Grace adora a Maria, porque ela vai fazer, inclusive vai fazer um estudo lá para eles, dia 1º de maio, dia 2 de maio, e quando ele falou que faz todo dia, às 18 horas, uma vibração com a Maria, eu falei, Grace, estamos nessa. A gente tem que buscar, é assim, gente, olha, a gente tem que buscar para a nossa casa, para a nossa família, para nós, todos os recursos que nós pudermos buscar para higienização de vibração, higienização mental da nossa casa, de nós. Isso é importante. Isso é importante. Isso faz diferença, faz muita diferença. Quem quiser comentar alguma coisa, pode interromper a hora que quiser, tá? Eu quero. Na então, verdade... já gostei que já 2 que levantaram a mão. Então vai você, Vera, por favor. Desde o começo da aula de hoje, eu tô com uma coisa na minha cabeça aqui, que é uma dúvida, pode ser uma dúvida meio idiota, mas eu tenho dúvida. Não tem dúvida idiota, porque se tiver dúvida idiota, a pessoa é idiota, e você não é idiota, né? Então, diz que não existe pergunta idiota. Idiota é quem não faz a pergunta, né? É verdade. Então, no mundo de regeneração, apesar de ter o mal, nós vamos estar um pouquinho melhores. O mundo vai ser um pouco melhor, certo? E aí a minha dúvida é a seguinte: existe a possibilidade de eu, quando estiver no mundo regenerado, que vai ter ainda mal, apesar de não ser tão forte como é hoje, mas vai existir ainda, de eu vamos assim, ao contrário de evoluir para melhor, eu vou retornar para pior? Você fez uma pergunta que tem 2 maneiras de interpretar a sua pergunta. Tem 2. A primeira é, eu estou no mundo de regeneração, será que eu posso ser mandado de volta para um planeta, o que eles já foram lá, os que não tinham condição? Essa é uma maneira de ver a sua pergunta. A outra é, eu posso andar para trás no processo de evolução? Essa é outra maneira. Eu posso andar para trás no processo de evolução? Não. A doutrina deixa bem claro que isso não existe. Não, só que isso gera muita confusão. Isso, gera muita confusão porque quando a gente fala o que é andar para trás, as pessoas colocam um monte de coisa que é andar para trás e às vezes não é. Quer ver um exemplo que eu vou dar aqui para você entender, que eu já falei aqui uma vez? Nós estamos num processo de transição, vamos pensar, nós estamos mudando de estágio 3 para o estágio 4. Não importa o número, só para a gente entender. 4 é regeneração e 3 é expiação e provas. Nós estamos mudando de ano letivo, vamos falar assim. E aqueles que vão mudar para o 4 são aqueles que aprenderam alguma coisa no 3 e que merecem começar o 4. Merecem começar o 4. Alguns merecem muito, com certeza já estão no 4. Na verdade, estão no expiação, mas já são do 4. Alguns merecem ir. E alguns têm dúvida. Lembra do nível 7 lá que tem dúvida? Que existe uma dúvida? Mas vão. Ok. Quando você chegar num planeta de regeneração, você ainda vai ter os seus instintos, as suas emoções, seus desejos. Vai ter. Só que você vai conviver numa sociedade melhorada, não um paraíso, mas melhorada. Vai ter mais bondade, não vai ter tantas dificuldades, as pessoas não vão passar por miséria. Vai ter esse tipo de coisa. Mas pode sim, que alguns né, que entrarem naquele processo não se adaptem. Não se adaptem. E aí, como está na aula retrasada, eles vão ser enviados para o planeta, que já foram os que não conseguiram ir para a regeneração. Ah, mas então eles retroagiram. Não, é que o nível deles é aquele. Foram tentados, né? foram colocados numa posição de tentativa. Lembra do item 7 da lista. Lembra do item 7. De tentativa. Não conseguiram. Agora, aqueles que estão indo, que não é tentativa, vão errar. Claro que vão errar também. Vão errar muito. Vão fazer algumas besteiras, mas fazem parte já do processo do 4º ano. Então, imagina que eu fui para o 4º ano. Tá? A Grace também foi para o 4º ano.
Então, a Grace foi para o quarto ano, e lá no quarto ano ela faz as coisas, ela gosta de fazer as coisas boas, ajudar as pessoas, está tudo certo no quarto ano. De vez em quando ela dá uma escorregada. Bom, também está certo no quarto ano, não tem problema. Aí eu também fui para o quarto ano, estou lá. Só que quando eu chego lá, eu falei, eita, mano, meu negócio é outro. Eu muito instintivo, muito emocional, fazendo um monte de besteira. Eu falei, bom, você não se adaptou. Então você não é do quarto ano de fato. Agora está claro que você não é. Você é do terceiro. Então volta para começar. Só que volta para começar de novo o terceiro. Não volta para o final do terceiro, porque senão não adianta, senão você fica fazendo a besteira. Volta para começar de novo o terceiro. Então eu respondi uma questão para você que não tem retroagir. Tá? De fato, não tem. Oi? Não tem de volta para o terceiro, então sai do regeneração? Sim. Isso está escrito, isso está na nossa aula. Aqueles itens 7, lembra? Os itens 7 só. Sim, os itens 7 são aqueles que vão desencarnar, que as pessoas, que os espíritos ficarem em dúvida, vão ou não vão, ficam esperando, o mundo entra em processo de regeneração, já foi feita a separação, aí fala, ó, lá está o mundo. Vocês têm, pode ter uma chance de se adaptar ou não, não está certo. E na dúvida a gente dá a oportunidade, olha a misericórdia divina. Fala para eles, vocês vão encarnar. Pode ser que lá no plano espiritual eles olhem e falem, não vou querer não, quero ir para o outro. Não sei, então nem vem. Ou não, queremos, aí eles reencarnam. Na hora que estão vivendo aqui, eles se sentem um peixe fora d'água. Não, não é isso que a gente quer, não. Ok. Quando desencarnar, não encarna mais aqui. Vai encarnar onde? Num planeta de expiação e provas, mas não no final como nós estamos aqui. Nós estamos na etapa final do expiação e provas. Eles têm que encarnar como os outros, quase lá no começo. Por quê? Porque estão repetindo o ano. Repetindo. Quando você vai na escola do terceiro para o quarto, né, e você reprova, né, no terceiro, ó, você não passou. Você não fica parado no último mês esperando de novo o ano passar para depois você tentar... Não, você volta lá para o início. É esse o processo. Uhum. Tá? Eu não sei se as duas perguntas ficou claro para você. Não, ficou assim. Quando você falou o termo tentativa, daí eu entendi. Exatamente. É só uma coisa, o Maurício quer fazer uma colocação que ele já tinha levantado o dedo. Por favor, Maurício. Bem, na verdade, não é a dúvida, é uma situação que a gente, depois que a gente começa a estudar e tomar consciência de toda essa abordagem que o mundo de regeneração traz, a impressão que dá é que a gente é testado todos os dias, todos os momentos. Tem que ficar se policiando todos os pensamentos. Eu tenho um dia que eu acordo azedo, que eu sei, me acho horrível, e eu consigo, através da oração, pedindo a Deus que dê uma melhorada, mas eu ainda continuo passando um dia que, se bobear, eu penso mal de alguma coisa e fico me corrigindo, tentando aliviar o dia todo. Isso será que faz parte desses testes de... essa transição? Porque realmente eu nunca fui assim. Hoje eu tenho que ficar me policiando, testando. Eu fui citar um exemplo agora, semana passada ou retrasada. Eu fui assim agredido verbalmente por uma coisa que eu nem até desconhecia. E em passados alguns anos atrás, essa pessoa provavelmente teria problema odontológico, oftalmo, alguma coisa, porque ele ia levar um soco. Mas, enfim, eu consegui ficar calado, vim embora calado, sofri calado e só consegui me recompor depois que eu fiz uma oração para essa pessoa. Sabe? Aí, no outro dia, acordei 100% sem mágoa no meu coração. Tanto é que, uma semana depois, essa pessoa veio me abraçar como se nada tivesse acontecido e nem tocou no assunto. Eu vi que estava resolvido o problema. A pergunta é o seguinte: a gente é testado ou a gente que está estudando isso, está vivendo esse episódio, fica mais ou menos neurótico com uma situação dessa? Maurício, o nosso processo de evolução, ele é um processo de evolução consciencial. Vamos lá. O que significa isso? Lá no Livro dos Espíritos está dito:
onde está escrito a lei de Deus? A lei, é uma lei só. Lei de amor. Todas as outras, justiça, bondade, está tudo embaixo dela. Aí está escrito, na consciência. Mas a consciência é um processo de transformação nos milênios, nos milhões. A consciência vegetal, a consciência mineral, a consciência do irracional e a consciência no seu nível maior não, no seu nível do humano, é a nossa. Mas para a consciência evoluir, olha só, qual é a nossa direção quando a gente pensa assim, nós vamos evoluir, vamos chegar aonde? Onde a gente vai chegar? Na perfeição, ou espíritos iluminados, ou espírito perfeito, ou Cristo, o que for, a gente tem essa ideia. O que significa ser um espírito, por exemplo? Vamos falar então, vamos chegar a um nível de Cristo. Significa o quê? O que Jesus falava muito no seu evangelho? Eu e o Pai somos um, o Pai fala através de mim, ele estava em total ligação com o Pai. É com a lei de amor que ele estava ligado. Porque a lei de amor também está na consciência dele. Só que ele fazia tudo que estava ali. Totalmente conectado. Tudo bem até aí? Nós não. Nossa consciência mal despertou virtudes. mal despertou virtudes. Então, o que está envolvido em nós ainda é instinto, emoções, paixões, orgulho, egoísmo, vícios. Vícios. E depois que despertarmos virtudes, né, sermos virtuosos, ainda não está resolvido. Nesse livro tem, inclusive, uma coisa que eu ia trazer, mas não vou trazer agora, mas ele diz assim, existem muitos seres que são virtuosos, mas cometem erros absurdos. E eu entendo isso. E nós vamos entender isso no detalhe, por que isso pode acontecer. Então, nós precisamos de, em toda a nossa jornada evolutiva, de alguns sacodes. Sabe, sacodes? Presta atenção. Ó, você caiu aqui, você percebeu a besteira que você fez? Olha, tá vendo? A pessoa falou com você, você ficou chateado. O que você vai fazer com isso? Vai ficar com raiva? Fica de mal com ela? Fica pensando o resto da sua vida mal dela? Pragueja? Não, faz uma prece. A consciência está lá, esperando você falar, eu quero uma prece. Opa, a conexão é outra. Daí você faz. Você está, Maurício, a sua consciência se conectando com aquilo que precisa, que é o amor, que é a prece, que é a sintonia maior. Esse é o processo. Mas o nível de determinadas consciências são tão atrasadas que não chega aí, fica muito no instinto, no irracional, e vai batendo, sofrendo. Vocês viram que falou ali que ainda vai ter muito sofrimento. E esses sofrimentos que vão ter, não é exatamente mais pelo karma, exatamente. Tem um restolho. Mas é mais por um outro processo, é provação, é diferente. Provação que vai te testar. Você acabou de entender agora, ó. Vai te testar. Por que precisa testar? Para a sua consciência despertar. Ó, é amor, não é isso. É amor, não é isso. Não é vício, é virtude. Então você vai assim aos poucos. E isso é um processo milenar ou de milhões, eu não sei. É um processo muito longo para acontecer. Muito longo. Mas a Grace quer arrematar uma coisinha aqui, tá? 2 questões, gente. A Vera colocou, poxa, será que quando estiver lá no planeta regeneração eu vou ter regredir? Exceto estando naquele grupo que ela colocou, que existe, o grupo 7, que existe alguma dúvida ainda, vamos dar oportunidade, que espero que nós não estejamos nesse grupo, nós iremos. Ainda temos dificuldade, ainda não somos espíritos totalmente elevados, não. Mas uma coisa, Vera, é certo, para a gente estar no regeneração, a gente não tem a propensão para o mal. Então, a gente vai fazer tudo para não vai ter nem sintonia mais com coisas erradas, né? Então, a gente vai estar ali naquela condição de com consciência. Eu quero melhorar, então... acho que não iremos correr esse risco de errar gravemente, que a proposta dos espíritos, todos que ficarem na Terra, estão já naquele nível de caminhar em frente. Aqui, no Regeneração e Prova, ainda nós, um dia sim, um dia não, o Maurício falou, tem dia que eu acordo, mas tem dia que a gente
acorda meio, né, atravessado, né? Então, aí é também a nossa grande oportunidade, né? Você vê que maravilha. Qual a diferença? Nós aqui ainda no planeta de regeneração espírita que estamos nos esforçando, né? A gente não já fica alerta, já dá o estado, poxa, eu não estou legal hoje. Não sente prazer, não deixa engrossar aquilo, não deixa o seu dia, já briga com os familiares, já sai na rua, já fala um monte de coisa errada. Então, a gente já percebe que tem pessoas que, às vezes, têm uma vibração tão ruim que não percebe. Sai, além de se maltratar, né, ele mesmo maltratar até o seu corpo físico, dá dor de cabeça, dá dor de estômago, sai azedo com todo mundo, mal-humorado, né? Então, quando a gente se percebe, gente, já é ótimo, mesmo você estando errado. Mas você percebe, meu Deus, não é isso que eu quero, eu não quero ser assim. Então, que ótimo, já é um bom sinal que nós somos assim. Nós temos erros, e não adianta a gente querer negar. A gente, citando de novo a irmã Sidufo, ela fala, ame a sua sombra. Amar no que sentido? Ah, que bonitinho, vou passar a mão na minha cabeça, estou errada, eu sou errado mesmo, sou inferior. Não, eu sou errado ainda, mas eu vou te dar a mão, Grace, eu vou te ajudar a sair dessa. Você consegue, sim, você consegue, se esforça, abaixa o seu orgulho, isso não vai te levar a nada. Você só vai piorar a sua situação se você continuar assim. Aí a questão até de opção inteligente, para que eu vou ficar assim? Mal-humorado, grosseiro, sabe, querer revidar. Se a pessoa me fez mal, aquela pessoa certamente não está bem. Ela está com algum problema muito grave, então eu vou absorver esse mal dela. De jeito nenhum, sabe? Aquela história do Buda, quando ele chega, uma pessoa ofende ele gravemente, xinga, e ele sereno, aí lá não fala nada, aí a pessoa se desgasta tanto em xingá-lo que vê que ele não reage e vai embora. Aí, nisso, vem o Ananda, que é o espírito, o discípulo dele, o discípulo dele, mais próximo dele, fala assim, mestre, por que você... Ele estava sendo injusto com você, estava te xingando, te ofendendo. E o que o Buda respondeu? Ananda, se alguém te der um presente, uma joia muito cara, se você tiver uma joia muito cara, for presentear alguém e essa pessoa não quiser, o que você faz? Ele falou assim, eu fico para mim. Né? A pessoa não quer, eu quero te dar um presente, Vera. Não quero, eu vou ficar para mim, uma coisa valiosa. Ele falou, assim também as ofensas. Se alguém vem te ofender muito, te tirar do sério, tudo, não aceite. Eu não quero isso para mim. A pessoa vai ficar para ela. Né? Então, nós devemos ter essa consciência de selecionar aquilo que a gente quer. Ou a gente entra na pilha da pessoa, se agride o outro, ou fala, não, eu não quero ser mais esse ser. Não é dizer que a gente vai ser santo, não, a gente balanceia, gente. Aí são os testes na vida, de pôr em prática aquilo que você está em busca de ser uma pessoa melhor. Sem, assim, pretensão de santidade, não por orgulho, mas por boa vontade mesmo. Né? Como eu sempre falo, nós não somos filhos de qualquer um, nós somos filhos de Deus, e Deus, somos herdeiros de Deus. Então, olha quanta coisa boa que a gente tem dentro da gente. Né? E que as pessoas que sintam, que se aproximam de nós, que percebam, que sintam. Todos os dias eu peço a Deus, a Nossa Senhora, aos bons espíritos, e todas as pessoas que cheguem perto de mim, que sintam em mim a boa vontade. Não sintam que eu sou perfeita, que eu não sou, mas que sintam a boa vontade de eu querer ser uma pessoa melhor. Então, é isso. Então, Vera, essa questão, certamente, quando nós estivermos lá no planeta de regeneração, nós não vamos ficar vacilando, não. Então, nós estamos nos esforçando para não ficar nesse grupo ainda que é meio incerto, que pode voltar. Vamos ficar firme,
quê? Para a gente ir sanando as nossas dificuldades, para caminhar firme, né? Se melhorando sempre, né? Se Deus quiser. E Maurício, parabéns, parabéns com a sua atitude. É isso, meu amigo. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser mais forte do que a gente mesmo, né? É isso aí. Muito bom. Gente, vamos seguir um pouquinho aqui, mas interrompa quem quiser, hein? Eu adoro. Então, ele tem o capítulo 3 lá no livro Futuro Espiritual da Terra. E eu vou falar de novo o que eu falei. Se a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho livro, eu queria ver esse capítulo. Eu consigo baixar no Word e mandar para a pessoa, tá? Porque aí a pessoa vai ler completo, porque é que eu não ponho completo. Então, nós estamos falando de quê? Os seres. Como serão os seres, né? Os seres do planeta. Então, é assim. Falar das questões de vibração. Vibrações diferenciadas devido ao nosso tempo, dia e noite. Isso é importante. É aqui, né? De dia e de noite. Então, abordam aqui as preocupações sobre as vibrações que preponderam na fase id, conforme estudo de Freud, saindo da preponderância do ego com supervisão do superego. Então, vamos lá, rapidinho. O Freud divide em 3 partes a mente, vamos falar assim, o nível da mente. É o id, o ego e o superego. O id, o que é o id? O id é todo o aspecto instintivo, o emocional descontrolado, desequilibrado, os instintos. E o ego? O ego é o hoje, é aquele que está envolvido no tempo, né? Ou seja, aquele que tem que fazer as coisas acontecer. E o superego é aquele que olha e fala, não, isso não pode, isso não é, isso está errado. É o que controla, que dá uma diretriz. Então, o Freud diz que tem essas 3 grandes divisões, ou essas 3 grandes potências, né? O que acontece aqui? O que é que os espíritos estão falando é assim, no horário noturno, quando a gente dorme, a gente sabe que o nosso espírito vai, como o nosso perispírito vai para o mundo espiritual, vai para algum lugar, ou fica no quarto, sei lá, vai para algum lugar, depende de cada um. Muitos se deixam levar por uma liberdade pessoal que tem durante o dia, porque são induzidos a adotar comportamentos mais adequados na convivência familiar, nas atividades de trabalho e compromissos estudantis. O que está dizendo aqui é o seguinte, quando a pessoa assume determinadas personas na vida, muito forte, na família, no trabalho. Então, ela tem que estar preocupada com as aparências, como que ela faz isso, como faz aquilo, tem que ter cuidado como ela fala com as pessoas, ela pode perder o emprego, né? Ela é um aluno, ela é um professor. Quer dizer, 1000 coisas vai controlando a pessoa, a maioria. Alguns são explosivos, não querem nem saber. Alguns são muito inferiores também, fazem um monte de besteira na vida e aí acontece tudo que a gente está vendo aí na vida. Mas vamos falar do normal. Muitas pessoas fazem isso não porque querem, porque são obrigados. Aí eles dormem. O que acontece quando eles saem dessa prisão? Eles podem fazer coisas que, quando estavam aqui, não faziam. Uma certa libertinagem até, né? Ter contato com coisas, com situações que não são muito adequadas, que estão mais relacionadas com quem? Com o id, que são os instintos, as emoções desequilibradas, as paixões desequilibrantes. Isso é comum. Isso é comum. Daí é o processo de quê? É o processo de estudar no dia a dia para que você aprenda a colocar na sua vida, no dia a dia, no horário de trabalho, no horário de convivência do dia a dia, você próprio. Né? Mas não quer dizer, então vou sair explodindo. Não, você próprio se domando, se trabalhando, se educando. Na medida que você faz isso, quando você está dormindo, também. Pensa a situação seguinte, a pessoa vai dormir e a pessoa tem muitos pesadelos. E, às vezes, esses pesadelos são contatos com o plano espiritual. Daí a pessoa começa a ficar preocupada e começa a administrar isso de outra forma. Começa a ir numa casa espírita, estudar, fazer prece, começa a querer fazer alguma coisa. Ela vai mudando o comportamento durante a sua vida diária. O que vai acontecer durante a noite? Devagar,
a coisa vai se adequando, porque ela vai buscando coisas durante a noite que eu também queria estudar, também queria encontrar pessoas boas. Entende como as coisas funcionam? Funcionam assim. Mas ele está deixando bem claro. Durante o dormir, né, no sono, os sonhos ou os envolvimentos que as pessoas vão ter podem ser diferentes do dia a dia. Então, a gente tem que cuidar da nossa alma, da nossa mente. Então, ele diz assim, associando nossas anotações à visão da psicologia sobre a estrutura mental, poderemos dizer que o ego é o senhor do dia, atuando sob a supervisão do superego, mas que à noite o domínio é do id, ou das características impulsivas e reativas na busca de maior liberdade. Liberdade, entre aspas, porque as pessoas entendem liberdade completamente diferente do que seja isso. De quando estamos no padrão comum. Então, aqui começa um trabalho explicando sobre os seres desse planeta. Então, se um espírito mais evoluído vem aqui, vamos estudar aqueles seres lá, e olha a pessoa trabalhando, educadinho, tal. Aí vamos ver como é que funciona a noite. Ele vai levar um susto. Às vezes pode levar um susto. Porque como duas pessoas diferentes, não são duas. É que ela é dominada por uma necessidade social e assume personas. E durante a noite ela não é, então ela vai para onde ela quer. Então isso é importante, né? Essa compreensão, que isso acontece conosco, com todos, não tem exceção, só em espíritos de um nível muito, né, diferente. Vamos pegar mais um pedaço aqui, porque a gente está chegando aqui, deixa eu ver. A gente tem mais uns 4 minutinhos para a gente abrir um espaço aqui. Está falando da mesma coisa, dos seres, e falando da sintonia. Tá? Então, o Clarencio está falando. Observe as características dos ambientes incorpóreo e físico. Então, está falando o ambiente espiritual e o daqui. Bem como a facilidade de intercâmbio entre eles. O intercâmbio é muito intenso. Podemos dizer que há um intercâmbio generalizado entre essas duas realidades, ocorrendo de forma sutil e oculta. Os processos obsessivos, de influenciação, né? Tudo isso. Isso se dá devido à falta de interesse dos encarnados por um assunto de real importância para eles mesmos. Ou seja, não é comum os encarnados estarem preocupados. O que acontece? Gente, a gente vive 8, 9, 6, sei lá, horas dormindo. Né? Vamos falar assim, ou que seja qualquer coisa. É uma vida. Se você somar isso durante a vida, é uma vida. A gente passa uma vida do outro lado. E aí? A maioria não está nem sabendo que isso existe. Né? Desconhecendo a irradiação da mente através de seus pensamentos e emoções, cria um campo vivo para vinculações com as mentes desencarnadas que estão à sua volta. Então, é como se fossem duas caixinhas. A caixinha que tem que fazer as coisas no mundo, ser educado, ser atender as pessoas, e uma outra caixinha que tem os vícios, tem os instintos, tem os impulsos, e que durante a noite, agora eu sou, né, estou livre. É assim. Guerras, agressões, violências, separatividade são fortes. Situações que ocorrem e ocorrerão, devido à forte influência dos espíritos inferiores que encarnaram na década, eu coloquei 00, de 2000 para cá. Isso está muito forte. E o agravamento é devido à necessidade de uma aferição, aí, Maurício, aferição de valores do homem, que ficará na terra de regeneração. Também existe o processo de aferição, que é que está provando os espíritos. Né? Os novos valores para o nosso mundo serão construídos. Pensa assim, você está indo do 3º para o 4º. Quando você chega lá na fase de transição, não tem as provas finais? Não tem na escola? E as provas finais normalmente não são as mais difíceis, que pega muito material. É o que está acontecendo. Essa aferição aqui é as provas finais que todos nós estamos passando. Vamos ver quem aguenta. Né? Os novos valores para o nosso mundo serão construídos. Construídos. Então não existe ainda. Tendo por referência o que não queremos mais que faça parte de nós. E, por consequência, o que não queremos que faça parte da relação com o próximo. Opa, olha aqui a chave. Então, os novos valores da regeneração não existem ainda. Vão ser construídos com que base? A base é o que eu não quero mais para mim. Eu não quero, mas ainda existe. E eu não quero para o próximo também. Compreende aí? A necessidade é a vontade. Eu não quero mais isso no mundo. Eu quero uma coisa melhor. E isso é a base para a construção que vai acontecer na regeneração.
O homem está cansado do mal, não são todos, hein? E verá que não vale mais a pena sustentá-lo, apagando-o assim do cenário do orbe. Nós vamos parar aqui, e se alguém quiser perguntar, fazer comentário, aproveitar os minutos finais, porque eu não vou mais para frente. Esse assunto continua, mas nós não vamos para frente porque é um assunto vasto, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu tirar aqui alguma pergunta, alguma coisa que quer colocar, aproveitar os minutinhos finais. Chega para cá, meu amor. Eu quero falar, sim. Por favor. Está dando para ouvir bem? Está ouvindo, sim. Então, tá jóia. Ouvir falar de Maria toca, né? Toca muita gente. E o jeito que a Grace fala é tão lindo. Aí, esses dias, ela mandou Assim, a gente estava conversando, né? E ela mandou para mim uma imagem, uma figura. E quando ela mandou isso aí, nossa, parece que, sabe, é como se Maria fizesse assim para mim, erguesse as mãos e me puxasse para ela. Então, eu senti assim Para falar a verdade, eu nem sei explicar o que eu senti, só sei que eu senti algo muito bom. Tão forte em mim que muda aqui a minha mente, sabe? Eu começo a refletir mais em qualquer situação que, né, que não seja boa. Então, falar de Maria é forte, toca muito, né? E esse mundo de regeneração, né? Muito bonito mesmo que o Maurício falou. Eu também tive umas experiências assim, né? E realmente a gente tem que estar lutando com a gente mesmo, né? Buscando, batalhando ali e tentar buscar esse equilíbrio, porque a gente precisa mesmo, né? Ter esse equilíbrio emocional. Então, é lógico, se no mundo de regeneração, se a gente não se adequar, é isso que eu entendi, não sei se eu vou estar falando bobeira, mas então, se a gente não se adequar com esse mundo de regeneração, a gente pode, que nem você fala, né? Vai repetir o ano e vai recomeçar desde o início para poder aprender aquilo que não conseguiu aprender, né? E para passar, tem que estar bem, assim, bem compreendido, né? E se não tiver essa compreensão, a gente não regride, mas volta e vamos continuar. Eu repeti a 5ª série. Aí, cada vez que você fala, não, repete, eu lembro da 5ª série, porque eu repeti, daí tive que fazer de novo, e eu ficava pensando, nossa, agora tudo que, lógico, muita coisa que eu estava aprendendo novamente, eu ficava assim, mas já aprendi, vou ter que aprender de novo? Vai ter que aprender de novo, que é assim que a professora falava, né? Não, agora não se repetiu. Algumas matérias você entendeu, outras não. Então, o que você não entendeu, você vai ter que entender agora, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem, né? Não é, sei lá, não é nada demais. Uma oportunidade, É uma oportunidade. Se não conseguiu compreender, né? Vamos pôr aí que seja uma disciplina, uma matéria, não compreendeu, vai aprender de novo. E aquilo que conseguiu adquirir, conseguiu aprender, vai reforçar, né? Eu acredito que isso acaba sendo um reforço, né? E esse reforço acaba melhorando, né? Eu creio nisso. Que a gente quer buscar essa melhora, né? A gente precisa buscar, e nós já estamos sabendo o caminho, né? Quando estamos estudando, né? A doutrina espírita mostra isso. Então, é lógico, quanto mais estudo e mais compreensão a gente tem, mais cobrança também vai ter, né? Eu acredito, não sei, eu acredito que, principalmente da nossa consciência, da nossa mente, vai vir essa cobrança,
porque sabe que não está, que o caminho, né, não é esse, tem que seguir no caminho reto. Está saindo? Peraí. Então, e muita coisa a gente faz mesmo, a gente faz a emoção, né, Ruela? Essa emoção que a gente não consegue equilibrar, né? A gente se desequilibra facilmente, né? E às vezes por uma coisinha tão pequenininha. Aí eu lembro de quem? Da Grace novamente, que no curso ano passado ela dizia, né? Dependendo da situação, está acontecendo alguma coisa ali, uma discussão, né? Um desentendimento. Beba um golinho de água. Eu lembro que ela pegava até o copinho para mostrar. Aí, se eu não tenho um copo de água ali perto de mim, e a maioria das vezes eu não estou com um copo de água, mas eu mentalizo que estou. Aí eu lembro dela, que eu fico assim, sabe? Então, muitas vezes eu me calo. E finjo que estou ali, imaginando mesmo, mentalizando que eu esteja com um copinho de água, bebo, mas é lógico que é tudo simbólico, mas para mim, aqui na minha mente, é assim que está funcionando. É assim que está funcionando. Eu estou bebendo um golinho de água para não ficar com a boquinha fechada, que é melhor. É isso. Mas olha, Maria é. Aí, ela bebendo a aguinha dela. Mas Maria toca muito mesmo, profundamente. A Grace vai fazer um comentário aqui. Vamos passar o crédito para quem merece. Esse exemplo de beber água também não é meu. Chico Xavier falava que a mãe dele, né, quando ele muito sofrido, né, ele magoado, queria falar, e a mãe dele falava, beba água santa, beba água santa. Então, essa é do Chico, crédito vai para a mãezinha dele lá. Aí ele, mas como que é água santa? Aí se põe na boca e fica ali, né? Até aquela água passar, que era o seu rompante, né? Então, também eu só repliquei, só copiei e colei, né? Então, e também não é minha, eu tenho colocado isso em prática, e concordo com você, funciona. Chico Xavier nos falava que quando nós pensamos na nossa Mãe Santíssima, a energia dela é tão poderosa que só da gente pensar nela, ela vem, se ela não pode vir pessoalmente nos atender, ela manda um dos seus ceareiros, dos seus emissários. Então, ele afirma que nenhuma das nossas rogativas é desatendida, deixa de ser ouvida pela nossa Mãe Santíssima. Então, eu tenho, assim, dezenas de depoimentos, de bênçãos que eu já recebi, e essa plena confiança, não, sem dúvida nenhuma, só de pensar em Maria, a gente já acalma. Então, ela é mãe, né? Foi mãe de Jesus, não mãe de qualquer um. Então, realmente, essa sensação, quando eu te mandei, quando eu te falo de Maria, não é a Grace, é ela mesmo que vem. Quando a gente entra na sintonia dela, ela é mãe, ela vem e nos assiste. Se não resolve o nosso problema que a gente quer, mas consola, nos acolhe, nos abraça, esse abraço que você sentiu, de fato foi ela. Então é isso, meus queridos. Então vamos agradecer a Deus, né, por nós termos essa certeza, termos essas informações que vêm do plano espiritual, né? E isso traz tanto conforto, nos dá força para que a gente caminhe firme nas nossas dores, nos nossos problemas, que a gente não se deixe o nosso eu velho tomar volume, né? Que a gente consiga se conter nas nossas emoções, né? Para que a gente consiga passos firmes no objetivo de melhora, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, essa energia, entrem nessa vibração de Maria e acreditem, eu estou falando porque isso com tanta certeza, de já ter recebido tantas bênçãos de Maria, nossa mãe, que vale muito a pena a gente se apegar nela como nossa mãe que está lá tomando conta de todos nós, né? E com essa vibração de Maria, vamos elevar nosso pensamento até Deus, agradecendo por esses momentos, vamos cerrar nossos olhos
e pedir à nossa Mãe Santíssima que nesse momento possa nos envolver, Mãe Santíssima, o seu manto de luz que traga para os nossos lares, que traga para nossas vidas lucidez, calma, que nós possamos, ao término do nosso estudo hoje, estarmos mais asserenados e com firme propósito de melhora. Obrigada aos nossos parceiros espirituais por esse estudo de hoje. Obrigada a Jesus, nosso irmão. Acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que despeça-nos em paz, que assim seja. Gente, valeu. A Angélica me fez chorar. Obrigado a todos vocês, Heredi, Maria, Roberto, Lágrimas de alegria. Maria Angélica, Yolanda, Fiquem com Aninha, Deus, gente. Vera, Beijo. todo mundo aí. É isso, gente. Fiquem com Deus. Vocês também. Até Fiquem com semana Deus. que vem. Obrigada. Fiquem bem. Um abraço. Eu amo vocês. Eu também amo vocês. E olha, vamos entrar na corrente de Maria de Nazaré. Todo dia, 18 horas, aonde a gente estiver. Não precisa parar necessariamente. A gente se liga, que vai estar todo o plano espiritual unido nessa corrente de amor. Hoje eu mandei uma mensagem no grupo de transição, vocês todos que estão aí, para se inscrever no canal do Centro Caminho lá. A Vera mandou, eu falei, e se inscreva, gente, porque precisa de número de gente para eles conseguirem publicar as coisas. E é simples, é só se inscrever, né? Então, por favor, ajuda lá. Quem puder, por favor, tá bom? Gente, estamos terminando aqui, tá? Boa noite. Boa noite.